Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar para a gente sobre o Richard Simonetti. Nossa, que maravilha em conhecer um pouco do Richard Simonetti. Beth, minha querida amiga, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que honra, que alegria imensa. Muito contente. E, por favor, Beth, você poderia fazer a prece para iniciar e depois vibração e prece para encerrar? Obrigado, querida amiga. Mais uma vez, seja bem-vinda e volte sempre, sempre, sempre. Adoramos sua palestra. Boa palestra para vocês e para você, querida amiga. É com você, amiga. Obrigada, obrigada, Rodrigo. É uma grande alegria, uma honra imensa estar aqui. Nós estávamos conversando antes, né, de estar online, e eu, assim, sabia muito superficialmente algo do Richard Simonetti, e pesquisando, né, na internet, nos livros, alguma coisa sobre ele, também fiquei encantada, realmente. Mas então eu gostaria de inicialmente levar os pensamentos até o plano maior, aos mentores amigos, a Jesus, a Deus, que nos abençoe nesses próximos instantes, que possamos, diante de tantos exemplos, tantos ensinamentos, tocar os nossos corações e também transformarmos-nos a nós mesmos. Agradecemos por todos esses conhecimentos que nos chegam através desses benfeitores espirituais. Ser conosco nos próximos instantes, não só nesses próximos instantes, mas sempre. Então, nós vamos falar de Richard Simonetti. Algumas pessoas falam Richard Simonetti. Eu pesquisei, né, na internet, vi algumas lives. E ele foi um expoente no movimento espírita brasileiro. Assim, ele tinha um saber muito grande, tinha o dom da escrita, o dom da oratória. É só colocar aí, o canal do YouTube dele ainda está lá, online, né? Foi Richard Simonetti. São palestras magníficas, é, realmente tinha o dom da oratória, e ele trabalhou assim em prol, né, da divulgação do espiritismo de uma forma abnegada, e não só, ele também, não só na divulgação dos ensinamentos da filosofia espírita, mas também ele prestou grande socorro aos necessitados. Ele nasceu em Bauru, no dia 10 de outubro de 1935. Ele era descendente de, duas famílias italianas, né, por parte de mãe e de pai, e a família era espírita, então ele foi espírita de berço, e frequentava um centro espírita lá em Bauru desde a infância. O nome do centro espírita? SEAC. CEAC. SEAC. Centro Espírita Amor e Caridade. Olha que coincidência, né? E quando ele completou 20 anos, ele começou a ter problema na visão. Então, lá no SEAC, pela espiritualidade, fazendo tratamento, ele foi curado. E a partir disso, então, ele assumiu o compromisso de levar, né, de divulgar a doutrina espírita. Ele foi funcionário do Banco do Brasil, ele ingressou no Banco do Brasil em 1956 e se aposentou em 1986, né, trabalhou 30 anos como funcionário, autarquia mista, o Banco do Brasil é uma autarquia mista. E ele conciliava a profissão de bancário com as atividades do meio espírita. E quando ele se aposentou, então, ele passou a se dedicar inteiramente às atividades
do Espiritismo. Ele foi presidente do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Minha mãe também nasceu em Bauru. Que bacana, Patrícia, que bacana. E o Richard Simonetti, ele foi presidente do SEAC por 36 anos. Já nos últimos anos de sua vida, ele passou para o cargo de segundo vice-presidente. O SEAC, lá de Bauru, é um centro muito grande, tem mais de 1.000 voluntários. Anualmente, atendem mais de 25 mil pessoas necessitadas né, em vários aspectos. Então, o SEAC mantém um albergue, tem também um centro de triagem para os migrantes, né, as pessoas que chegam de outras cidades e não têm onde se alojar. Eles atendem a população de rua, tem creche, assistem famílias necessitadas, eles mantêm cursos profissionalizantes. E o Richard Simonetti, entre 1964 e 1994, participava também da USE, que é União das Sociedades Espíritas. Aí, no caso, é a USE Intermunicipal de Bauru, porque envolve intermunicipal 19 cidades lá daquela região. E o Richard Simonetti, ele era o responsável pelo departamento de doutrina e de divulgação. O objetivo da USE, das USEs, né, são muitas pelo Brasil, os objetivos são unificar as casas espíritas, orientar, promover cursos, eventos, com o objetivo, né, primordial de divulgar a doutrina espírita. E o Richard Simonetti também, em 1973, articulou um movimento inicial de instalação do Clube do Livro Espírita, para divulgar o espiritismo para dezenas de cidades, porque, né, naquela época, 1973, não tinha a internet, que hoje a gente põe no Google, baixa um PDF grátis, né, dos livros que são domínio público. Naquela época, não. E, olha, ele, então, é que começou, né, a fazer esse clube do livro lá em Bauru, e ele também foi, assim, um assíduo colaborador de vários jornais e revistas espíritas muito renomados, como o Reformador, o Clarim, Folha Espírita, Revista Internacional de Espiritismo. E em 1997 ele fundou uma editora, olha, sempre, né, se inovando, sempre trabalhando muito, a editora SEAC, que ele também foi responsável pela manutenção da livraria espírita lá no SEAC, e com a venda dos livros, eles conseguiram muitos recursos e construíram, inclusive, a sede da USE, lá em Bauru. É um edifício muito grande, de 3 pavimentos, e ele se empenhou também em passar essa experiência da USE, né, de unificação das casas, para as outras cidades. Ele percorreu todos os estados brasileiros, foram centenas de cidades, alguns países também, né, fora do Brasil, ele fez palestras divulgando o espiritismo. Ele foi para os Estados Unidos, para a França, para a Suíça, para a Itália, para Portugal, Austrália, Bélgica, Inglaterra. Escreveu 65 livros. Os temas assim ligados ao Evangelho, ao cotidiano, à doutrina espírita. Esses livros foram traduzidos para o inglês, para o francês e para o italiano. Eu trouxe aqui uma relação só de alguns livros dele, e muitos estão lá também na internet, dá para baixar gratuitamente. Para Viver uma Grande Mensagem, foi editado em 1970, foi o primeiro livro dele editado pela Federação Espírita Brasileira. E aí vieram outros. Conheça o Espiritismo, A Bênção da Gratidão, A Voz do Monte, Paz na Terra, Levanta-te, Tua Fé te salvou, Não peques mais, 70 vezes 7, Antes que o Galo Cante. Olha como é variado, né?
como são variados os temas dos livros dele. Abaixo a depressão, mediunidade, tudo o que você precisa saber, para rir e refletir, reencarnação, tudo o que você precisa saber, rindo e refletindo com Chico Xavier, suicídio, tudo o que você precisa saber, 30 minutos, uma razão para viver, espiritismo, uma nova era. Olha, pelos títulos, né, a gente vê que é um leque de assuntos. O livro dele, Quem Tem Medo da Morte, fez um enorme sucesso. Foram vendidos mais de 300 mil exemplares, e esse livro é que o consagrou como um dos mais importantes autores da literatura espírita. E a última obra que ele escreveu é O Melhor é Viver. Então, o Richard Simonetti, né, nos seus escritos e também na oratória, ele tem uma fala firme, e a escrita, né, nos livros é leve, acessível à compreensão de todos. E ele vendeu milhões de exemplares, e toda a arrecadação foram para as obras do SEAC. Ele foi, inclusive, integrante da Academia Bauruense de Letras. E na internet, enquanto ele esteve encarnado, ele mantinha um blog e o canal do YouTube. E ainda estão lá, a gente pode pesquisar e encontrar. Ele foi um divulgador incansável da doutrina espírita. Ele casou 2 vezes, teve 4 filhos, mas no início de 2018, ele descobriu um câncer cerebral. Mas ele nunca reclamava de nada. E mesmo assim, nesse ano de 2018, né, já fazendo tratamento para o câncer, ele continuou gravando vídeos na internet, até um pouco antes de ser internado. Em setembro de 2018, ele foi internado. E no dia 3 de outubro de 2018, que é o aniversário de Allan Kardec, ele desencarnou muito sereno, com a idade de 82 anos. E eu peguei aqui um depoimento da filha caçula dele, a Giovana, está lá também na internet. Ela diz: ele era muito calmo e humilde. Uma roupa ou sapato, por exemplo, eram usados até furar. E nunca falou um palavrão sequer. Era uma lição de amor. Dizia sempre que fora da caridade não há salvação. Então, Richard Simonetti foi verdadeiramente um trabalhador da última hora da vinha de Jesus. Um grande exemplo para todos nós que abraçamos a doutrina espírita. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 1 a 16, nós podemos ler a parábola dos trabalhadores da vinha, ou dos trabalhadores da última hora, né? Em que Jesus conta que o reino dos céus é semelhante ao dono de uma vinha, né? Vinha, plantação de uvas, que saiu de madrugada, né? Mais ou menos 6 horas da manhã, para contratar trabalhadores. E, né, chegando na praça, ele encontrou essas pessoas ociosas e ele combinou: olha, vem trabalhar para mim e eu te pago 1 denário pelo seu dia de serviço. E, né, foram. Aí o dono da vinha saiu na hora terceira, mais ou menos 9 horas da manhã, e viu que havia outros desocupados na praça, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Aí o senhor da vinha saiu outra vez na hora sexta, mais ou menos meio-dia, e depois na hora nona, mais ou menos 3 horas da tarde, e fez o mesmo. E perto da hora 1 décima, né, 11, né, mais ou menos 5 horas da tarde, ele saiu, foi até a praça e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui todo o dia desocupados? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele faz o convite:
ide também para a minha vinha. E no final do dia, ele chama o administrador e diz, né? Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Então, os que chegaram por último, na hora 1/10, né, mais ou menos 5 horas da tarde, receberam 1 denário. Aqueles que chegaram nas primeiras horas do dia e observaram isso, pensaram: nossa, nós receberemos mais, né? Mas quando chegou a vez deles, eles também só receberam 1 denário cada um. E aí eles começaram a reclamar, né? Puxa, esses últimos, né, trabalhadores, que só trabalharam 1 hora, receberam o mesmo que nós, que trabalhamos o dia todo. E aí o dono da vinha lhes diz: meu amigo, não te faço injustiça. Não combinamos um dia de trabalho por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora, pois quero dar a este último tanto quanto o que eu dou a ti. Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? Termina Jesus contando essa parábola. E aí a gente pensa assim, nossa, por que, né? Nessa parábola fala assim, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora 1/10. Porque o sistema de contagem no tempo dos judeus e de outros povos da antiguidade não tinham essa precisão de marcação de horas que nós temos hoje. Então, o que, que eles faziam? Assim que o dia clareava, mais ou menos 6, 7 horas da manhã, assim que o sol nascia, eles dividiam o tempo de um dia claro em 12 horas. E então, a hora terceira dava mais ou menos 9 horas da manhã, a hora sexta mais ou menos meio-dia, a hora nona mais ou menos 3 da tarde, a hora 1/10, que é 11, né? Mais ou menos às 5 horas da tarde. Quando escurecia, lá pelas 6, 7 horas da tarde, né? Então eles já não contavam mais assim, eles dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira vigília, que ia das 18 horas às 22, a segunda vigília, que ia das 22 horas às 2 horas da madrugada, e a terceira vigília, que ia das 2 horas da madrugada até às 6 horas da manhã, né? E Caibar Schutel, também um grande escritor espírita, orador também, brilhante, ele escreveu Parábolas e Ensinos de Jesus, e ele explica falando, né, dos trabalhadores da última hora dessa parábola, que os bons trabalhadores da vinha de Jesus, eles são constantes, quer dizer, né, estão sempre lá, né, não desistem do trabalho, não importam as dificuldades que surgem, estão sempre a postos, não desanimam, eles são desinteressados. Então, o objetivo, né, é o bem, é fazer o bem, é a divulgação dos ensinamentos de Jesus. Eles têm boa vontade e eles se esforçam nessa tarefa que assumiram, diferentemente dos mercenários, diz Caibar Schulte. O mercenário, ele só tem interesse financeiro. E o Caibar fala que hoje, né, o materialismo, a ganância do ouro, por conta, né, do materialismo, da ganância do ouro, há mais mercenários que obreiros no bem. Por isso, diz ele, né, o Caibar Schutel, grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E ele explica também, né, nessa parábola, que o importante não é a quantidade de horas trabalhadas, mas é a qualidade do serviço. É isso que Jesus está nos mostrando. E também a permanência do trabalhador até o fim. E aí a gente vê o grande exemplo de Richard Simonetti, né? Que mesmo doente,
Ele descobriu o câncer no começo do ano, mas ele trabalhou na divulgação da doutrina, fez lives, continuou escrevendo até um pouquinho antes de ser internado. E quando ele ficou internado, poucas semanas depois ele desencarnou. Então, ele trabalhou incansavelmente, né? Até o fim da sua existência. E também o Caibar explica que na parábola, os que chegaram por último têm uma melhor qualidade de trabalho. Por isso também foram chamados em primeiro lugar, para receberem o seu salário. E ele fala: esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. E ele fala: tem até vendilhões de templo, que são os médiuns mistificadores que exploram a credulidade das pessoas a troco de dinheiro e de fama. Tem até um caso recente que ficou famoso no Brasil, e o documentário está lá na Netflix. Então, há espíritas, diz Caibar Schutel, que não estudam, que não leem, mas passam a vida a, entre aspas, doutrinar os espíritos. E aí que ele explica que todos esses trabalhadores não se comparam com aqueles que saem a público para divulgar a doutrina espírita. E justamente por isso são injuriados, ridicularizados, caluniados. Bom, hoje essa situação, graças a Deus, diminuiu muito, né? Está havendo uma maior aceitação do espiritismo. Mas, quando Caibar Schutel escreveu esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, a primeira edição veio a lume, né, em 1928, faz tempo, né? E daquela época o espiritismo ainda era muito combatido. E aí a gente para refletir. Se hoje o movimento espírita se espalhou tanto no Brasil, nós devemos muito a esses incansáveis, a esses corajosos trabalhadores da última hora, como o Richard Simonetti. Então, a nossa homenagem, a nossa gratidão a Richard Simonetti, né? E também o Caibar explica, né, finalmente na parábola, Jesus fala dos olhos maus. São as pessoas invejosas, personalistas, egoístas, que veem sempre mal as graças que Deus dá aos seus semelhantes, diz Caibar Schutel, que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. E aí também falando, né, de olhos maus, de inveja, eu trouxe aqui um poema que foi escrito por Richard Simonetti, está lá num dos seus livros, e escreve ele: o mundo tem sua cor. É você que mede o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo, porque positivo e belo é você. Se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que alegria se Cristo fosse a medida de você. Então, esse poema de Richard Simonetti nos remete aos ensinamentos de Jesus quanto às pessoas que têm olhos maus, que só veem o lado ruim de tudo, né? Ou então pessoas invejosas, gananciosas, insensíveis.
Aí quando Richard Simonetti fala, mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. Ou seja, sejamos os trabalhadores da última hora, os trabalhadores na vinha do Mestre Nazareno, que nós estamos na hora 1/10. Estamos, né, nesse momento de transição. O planeta está passando pela fase de provas e expiações para a fase de mundo de regeneração. Então, nós estamos sendo chamados para trabalhar na vinha do Senhor. O Espírito Verdade, olha, o Espírito Verdade, né, muitos consideram que é o próprio Jesus. Mas, de qualquer forma, o Espírito Verdade é o coordenador de toda a falange de espíritos de luz que trouxeram a terceira revelação para o nosso planeta. Então, o Espírito Verdade, lá no item 5, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Trabalhadores da Última Hora, né? Então, esse item chama-se Os Obreiros do Bem. Diz o Espírito Verdade, são chegados os tempos. Cumprem-se as profecias da transformação da humanidade. Aqueles que trabalharem com desinteresse, movidos apenas pela caridade, receberão 100 vezes mais do que esperavam. O prêmio será centuplicado. E também nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, outro espírito traz uma mensagem, é o Constantino. Ele diz: bons espíritas, todos vós sois trabalhadores da última hora. Há muitos séculos o Senhor vos chamava, sem que aceitasseis o convite. Empregai bem essa hora que vos resta. Ainda no item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 3, o Espírito Henri Heine nos explica, né? Os trabalhadores das primeiras horas foram os profetas, foi Moisés, depois vieram os apóstolos, os mártires, aqueles que, né, foram queimados, né, nos circos de Roma, os pais da igreja, depois vieram os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Então, os espíritas são os trabalhadores da última hora e eles têm uma missão. Boa noite, Fátima. Então, quem fala sobre a missão dos espíritas é o espírito Erasto, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, em que ele nos alerta, né? Nos faz um convite. Espíritas, ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Ide, que Deus vos conduz. As revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, ou seja, o mundo, né, espiritual e o mundo material, e depois levando a palavra divina, mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Então, eu gostaria agora de fazer uma vibração, muitas vibrações, né? Convidar aqueles que aqui nos ouvem, que abramos o nosso coração e emanamos o melhor de nós, muito amor a esse planeta tão lindo e tão necessitado de luz, de compreensão, de fraternidade, de paz, que todos os povos encontrem o caminho da solidariedade, da ajuda mútua, da solidariedade. Senhor, inspira os governantes de cada planeta, de cada país,
para que eles possam fazer as melhores escolhas em prol da coletividade. Em relação ao nosso querido Brasil, Senhor, ampara-nos, que a sua luz desça por toda a nossa pátria amada, chegue em cada cantinho, em cada lar, que todas as pessoas possam receber o conforto em seus corações, paz, o consolo, a coragem de seguir adiante nesses tempos de desafios. Aqueles que não têm lar, aqueles que estão nas ruas, Senhor, olha por eles, que eles possam receber a ajuda do alto e dos irmãos encarnados. Ora também, Senhor, por todos os idosos, muitos estão sozinhos em seus lares, por todos aqueles que estão adoecidos do corpo, das emoções, da mente, que possam encontrar forças e buscar a cura dentro de si mesmos. Senhor, pedimos, abençoa cada um de nossos lares, os nossos familiares aqui da pátria espiritual. Abençoa nossos mentores queridos, amigos, que estão sempre conosco, sempre nos inspirando o melhor caminho. E obrigada, Jesus, mestre amigo, mestre amado, governador do nosso planeta, por todo esse amparo, por todos esses conhecimentos que nos chegam pelos seus missionários. Senhor, agradecemos essa oportunidade maravilhosa. Agradecemos por tudo que lemos, por tudo que ouvimos, que nos remete aos seus ensinamentos. E queremos fazer, Senhor, a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, agradeço muitíssimo a atenção. Uma boa noite.